Falando da história do envenenamento, enquanto você estava contando da reação dela, que fez a festinha, tal, aquele fingimento todo, também é uma característica das três, né? Porque a Elise vai no velório do Marcos, não é isso? Sim, E a Suzane também estava no velório dos pais. Não é a Elise sim, que ficou consolando a sogra, o sim, sogro, né? sim. É uma dissimulação É um assim. cinismo. É um cinismo, é uma. É uma. Você tem que ter talento para isso. Você tem que ter muito talento. Que acho que só os criminosos ardilosos têm. A gente não tem esse talento, fica até difícil tu imaginar, tu te pôr no lugar de quem faz isso. O que a Elise fez? Ela matou, esquartejou o marido, botou o marido numas malas, pegou o carro e foi jogar no mato para os cachorros comerem. Foi isso que ela fez. Depois ela volta para casa. O Marcos é dado como supostamente sequestrado. Aí ela diz, ela bola um negócio, ela bola tão bem feito, quer dizer, bem feito até a página 2, que ela manda a empregada fazer um depósito na conta do Marcos, se eu não me engano, de 10 mil reais, para mostrar que ele estava movimentando a conta bancária mesmo depois de morto, ou seja, e ela defendia a tese de que ele não tinha sido sequestrado, que ele tinha fugido com uma amante, que seria aquela amante que ela manda os detetives gravarem. Ela leva essas imagens para os pais do Marcos Matsunaga. Quando eles acham o corpo do Marcos Matsunaga esquartejado, ela vai consolar o marido, consolar a sogra e o sogro, e chora junto com eles abraçada. Demora. Quem descobre que primeiro a descobrir que ela tem envolvimento no crime é porque as partes do Marcos Matsunaga estavam num saco de lixo, que é um saco de lixo azul, que tinha uma fitinha vermelha. É um saco de lixo bem comum. E eles foram comer uma pizza porque eles queriam achar no apartamento, do prédio, as imagens do Marcos saindo. Que não tinha essas, ele sai dentro de malas esquartejado, né? Como ela disse que ele tinha saído vestido assim, 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 assado, carregando uma mala, eles vão lá, o irmão dele vai lá e um primo para querer ver as imagens. Aí a Lizzie manda buscar uma pizza, porque demoram a buscar, chegar as imagens e tal. Aí ela serve a pizza com vinho, só que aí o irmão não come toda a pizza, aí ele vai lá na lixeira jogar o resto da pizza que ele não comeu. Quando ele abre a lixeira é o mesmo saco plástico, inclusive com a fitinha vermelha. Então ele que tem o primeiro. Ele que tem o primeiro, aí ele sai de lá apavorado, concluiu, foi ela, né? Mas ele corre pra polícia, né? Mas aí isso é um indício. Isso não é uma prova cabal. Mas é o fio. Mas, por exemplo, um juiz não dá não expede um mandado de prisão com base nisso. Ela quer. Aí, a partir daí, que eles forçam uma situação em que ela acaba confessando. Ela vai sendo encurralada. De interrogatório, situação de interrogatório. Eles vão na casa dela, mandam buscar a roupa que ela estava no dia do crime. Aí o delegado pede a bota que ela estava usando e a bota estava com o mesmo barro do lugar onde o corpo foi jogado. Aí ela confessa. Entendi. Ela confessa. Tem um momento ali que para ele a confissão ela ajuda muito, sabe? Se você como você não é um criminoso profissional como a gente estava contando lá atrás, a tua estabilidade emocional, mesmo que tu seja fria, mas você imaginar que o cerco está se fechando, que as provas estão sendo jogadas na tua cara, tu vai ficando desestabilizado emocionalmente e acaba confessando. Foi o que aconteceu com o Christian Cravinhos. A Suzane e o Daniel Cravinhos só confessam depois que o Christian confessa. E tem a história da moto lá, é isso? Mas tu sabe, a moto era também a prova era um indício, porque ele comprou uma moto em dinheiro vivo no mesmo valor do dinheiro que foi roubado da casa. Mas a confissão do Christian, o gatilho que dispara ali em que ele acaba confessando, é porque o investigador começa a dizer para ele o seguinte, que a Suzane matou os pais com o Daniel porque eles se amavam, ou seja, que era um crime cometido em nome do amor, mas o Christian tinha entrado na empreitada por dinheiro. Ou seja, que a razão dele era menos nobre. E o investigador, ele vai no brio dele. Sabe? Tu é uma pessoa...
tu é uma pessoa asquerosa, porque o motivo você matou por dinheiro. E ele vai ficando, quanto mais ele vai jogando na cara dele que ele é mercenário, que ele era que tu matar por dinheiro e ainda comprar uma moto faz dele um assassino pior do que a Suzane e o Daniel. Ele explode, ele fala: olha, eu não matei por dinheiro, eu matei por amor ao meu irmão. Ele, nessa explosão, esse investigador tinha escondido um gravador. Aí ele sai assim, gritando pela delegacia, que conseguiu arrancar a confissão. Porque tinha um receio muito grande de que esse crime poderia terminar, essa investigação poderia terminar inconclusa. Em São Paulo eles estavam rescaldados com o crime da Rua Cuba, não sei se você lembra, que é um garoto que matou o Jorginho, quer dizer, foi acusado de ter matado os pais. Ele foi para o banco dos réus com uma série de indícios de que ele matou o pai e a mãe, mas nunca acharam a arma do crime e nunca se comprovou a materialidade do crime, a autoria do crime, na verdade. Ele acabou absolvido. Então a polícia de São Paulo tinha esse receio de que acabasse, aquela investigação também acabasse com eles sem... inocentado. E a gente está falando de quanto tempo depois, Ulisses, dessa confissão do Christian? Do crime, eu fico meio confuso com as datas, mas eu acho que demorou ali de 1 semana a 10 dias. E a imprensa cobrindo era o assunto do momento no país, sim, né? Então... Sim, vira novela, né? Um escândalo, o Brasil ficou chocado com o crime da Suzane. A gente falou da Suzane e eu me lembro que ela muitas vezes argumentava que tinha problemas familiares, tal, enfim, ela acusava os pais de não ter uma boa relação com ela, né? Isso não é uma acusação, né? Diz que tu não tem uma boa relação com o pai, né? Mas, enfim... é o comum, inclusive, né? Mas o que eu quero dizer assim, a Elise também teve esse relato que você contou. Como é que é a relação da Flor de Lis com a mãe dela? É uma relação bem conflituosa. A mãe da Flor de Lis... Peraí que tomar um cuidado. Fica à vontade. Vou beber também. O primeiro capítulo do livro é o perfil da mãe da Flor de Lis. A mãe da Flor de Lis e a Flor de Lis, elas sonhavam em ser pastoras. Elas sonhavam em ter um rebanho de ovelhas para pastorar, para pregar. Então, a mãe... eu estou falando especificamente deles, porque os evangélicos ficam aí revoltados, mas eu estou falando deles. A forma como eles praticavam a religião. Elas tinham muito essa coisa da profecia, da cura milagrosa, aquela coisa, olha, Deus me disse, Deus conversou. Elas começam a dizer que tem uma procuração de Deus, que fala em nome de Deus. Como se fosse a escolhida ali. E isso impressiona muito os fiéis. Então, elas em algum momento ali, elas começaram a competir. Tanto que tem uma rusga entre as duas, que essa rusga se perpetuou até os dias atuais, assim, a relação dela é conflituosa. O livro mostra muito isso. E a Flor de Lis, ela se destacava porque, além dela ter esse talento para pastorar, mesmo que de forma equivocada, talento para enganar, na verdade, os fiéis, como a mãe dela também tinha. A mãe dela era considerada uma bruxa, fazia feitiçaria, fazia curas, as pessoas iam lá para conversar com Deus através dela. Ela era muito procurada por isso. Só que aí a Flor de Lis, ela começa a competir com ela. Então ela prefere romper com a mãe, porque ela sabia que se ela continuasse embaixo da mãe, ela estaria até hoje pobre, no Jacarezinho, como a mãe está até hoje. Então o Anderson também começa a afastar ela desse núcleo familiar para poder pôr em prática esse plano de transformar ela numa grande estrela. E como é que ela está hoje na cadeia? Você tem essa informação? Tem. A Flor de Lis... ela começou a pastorar na cadeia, ela já dá autógrafo em Bíblia, ela canta, ela prega. E tu sabe que na cadeia, Arthur, é um lugar promissor para os pastores. Inclusive, a população carcerária é disputadíssima por líderes religiosos. As grandes cadeias, as grandes, tipo Papuda, aqui em Brasília, Carandiru, o Tremembé, o Pinheirão, essas grandes cadeias, elas têm uma verdadeira guerra santa lá dentro. Tipo assim, igrejas religiosas de diversas vertentes entram lá para disputar fiéis. E é um grande filão,
Por que é um grande filão? Primeiro que a pessoa que chega lá sentenciada porque cometeu um crime, eles começam a se aproximar das religiões como uma forma de conseguir perdão, de conseguir mostrar que está arrependido. Então, as igrejas, elas fazem ali um trabalho de resgatar essas pessoas. Basicamente é assim, as evangélicas, que é a que tem a atuação mais forte, elas têm praticamente o mesmo discurso. Elas dizem, olha, você só cometeu um crime e está aqui nessa cadeia porque você se afastou de Deus. E como eles operam no maniqueísmo, é assim, você se afastou de Deus e se aproximou do diabo. Mas eu estou aqui para trazer você de volta para perto de Deus. Então eles vão acreditando nisso. Eles vão se confortando espiritualmente com esse tipo de pregação. Então a flor de lis, só que esses pastores vêm de fora para pregar dentro da cadeia. Eles têm passe livre para pregar dentro da cadeia. A flor de lis, como já era uma líder religiosa e está lá dentro da cadeia, é como se já tivesse colocado a raposa dentro do galinheiro. Daqui a pouco ela vai ter lá o próprio ministério dela, vai ter lá as próprias ovelhas. Quando os pastores estiverem lá pedindo autorização para entrar na cadeia, ela já está lá pastorando há tempos, né? Ela canta, ela dá autógrafo em Bíblia, ela já começou a fazer esse tipo de profecia, que ela faz muito isso. Ela faz muita profecia, ela faz atendimento. Caramba. E as pessoas acreditam.